Bom, para a gente começar a falar sobre nomes de pessoas, eu vou falar tanto de diferentes aspectos contemporâneos, um pouco históricos, um pouco contemporâneos, aspectos linguísticos, aspectos jurídicos, dentro de um conjunto de pesquisas que eu venho desenvolvendo com alguns colegas e alunos já há algum tempo. E uma das motivações para essa apresentação parte de um trabalho publicado numa revista sobre direitos humanos, no qual os autores destacam o seguinte: eu coloquei um trecho que desperta o nosso interesse. Eles dizem: o ponto importante a se ter em mente é que é cada vez mais admitido que os interesses do Estado na nomeação de indivíduos não podem substituir automaticamente os direitos humanos básicos, como o direito à vida privada e outros. Então, o que a gente vai discutir ao longo dessa aula aqui tem a ver com esse limite relacionado à nomeação e à autonomeação. Qual é o limite da ação do Estado e qual o limite da ação do indivíduo na escolha de um nome e na mudança de um nome de pessoa. Então, essa é uma primeira motivação. Outra motivação tem a ver com essa reportagem publicada em 2022 no jornal Estado de Minas, e o título é Caso Duda Taylor. Até quando pais podem interferir na identidade dos filhos? Polícia Civil de São Paulo já investiga os pais da entregadora que registrou o nome social em 2022. Então, se no primeiro caso a gente tinha uma questão relacionada ao limite entre o Estado, né, até que ponto o Estado pode interferir na escolha de um nome. Aqui a gente tem uma relação um pouco mais delicada que tem a ver com a família, até que ponto a família né, pode interferir nessa escolha do nome. E é uma questão que chegou a ser judicializada. Então, essa é uma motivação. E a terceira motivação que também tem a ver com os nomes, mas com uma outra categoria de nomes, sobre a qual eu vou falar daqui a pouco, são os nomes que os candidatos às eleições escolhem para constarem nas urnas eletrônicas, né? Para a propaganda eleitoral e para constarem nas urnas eletrônicas. Então, eu coloquei aqui o título também de duas reportagens. A primeira diz: candidatos registram Bolsonaro como nome de urna em 21 estados para as eleições de 2024. E do outro lado, Lula vereador, saiba quem usa o nome nas urnas. Então, nós vamos falar também sobre essa categoria de nomes, que no caso é um nome escolhido pelo próprio candidato, né? Registrado pelo partido, mas escolhido pelo candidato. Então, qual que é o limite também para a escolha desse nome? Bem, então, a partir dessas motivações, o conteúdo que eu preparei para essa apresentação é o seguinte. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o nome próprio nos tratados internacionais sobre direitos humanos e a recepção desses tratados no ordenamento jurídico brasileiro. Né? Vamos ver especialmente a questão relacionada ao nome civil. Depois vamos falar sobre o direito ao nome próprio no Brasil. Em seguida, falamos um pouco sobre socionomástica, a área de pesquisa que se interessa pelos nomes próprios, e falamos sobre alguns procedimentos de nomeação, contemplando três categorias de nomes: o nome civil, o nome social e o nome de urna. Também vou falar de outras, mas o foco vai ser nessas três. E no fim eu vou deixar um tempo para um debate que a gente pode fazer. Se surgirem dúvidas, quiserem fazer comentários, sugestões, fiquem à vontade, né? Podem interferir escrevendo no chat ou também abrindo o microfone e fazendo a pergunta. Bom, então vamos para o primeiro ponto, que é o nome próprio nos tratados internacionais sobre direitos humanos. E aí o foco desses tratados é o nome civil, especialmente pensando na proteção aos menores.
Então, a gente volta lá no século XX, né, em meados do século XX, com o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Em seu artigo 24, a gente lê: toda criança deverá ser registrada imediatamente após seu nascimento e deverá receber um nome. Isso é um ponto bem pacificado atualmente, embora a gente tenha dados do Unicef sobre a falta de registro de crianças, né? Temos não tanto no Brasil, também no Brasil, mas em países da América Latina, da Ásia, uma grande quantidade de crianças que não têm acesso ao registro, né? Crianças que vão até os 5 anos, por exemplo, e não têm acesso ao registro, não tem, portanto, um nome reconhecido aí pelo Estado. Bom, esse pacto ele foi recepcionado pelo ordenamento jurídico brasileiro pelo decreto número 592, de 6 de julho de 92, né? Quando tínhamos aí o presidente Fernando Collor. Depois tivemos, ainda na década de 60, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e no seu artigo 18, a gente lê: toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um destes. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse direito mediante nomes fictícios, se for necessário. Novamente, a gente tem essa relação entre o direito ao nome e os direitos humanos, né? Sendo incluído como tanto um direito fundamental, um direito de personalidade, o direito fundamental, mas também dentro de uma convenção sobre direitos humanos. Essa convenção foi recepcionada, então, pelo Decreto 678, de 6 de novembro de 92. Na época, quem presidia o país era o presidente Itamar Franco. E tivemos também, aí um pouco depois, nos anos 80, a Convenção sobre os Direitos da Criança, com dois artigos específicos, o artigo 7 e o artigo 8. O artigo 7 dispunha que a criança será registrada imediatamente após seu nascimento e terá direito, desde o momento em que nasce, a um nome. E no artigo 8, os Estados partes se comprometem a respeitar o direito da criança de preservar sua identidade, inclusive a nacionalidade, o nome e as relações familiares. Então, o que a gente vê é que o nome, o direito ao nome, especialmente da criança, ele está bem garantido. A gente não tem muitos conflitos com relação a isso. E essa convenção foi recepcionada, então, pelo Decreto 99.710, de 90, que promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança. Bom, então, como eu estava falando, a gente não tem muitos conflitos. A gente vai ter outras questões mais contemporâneas relacionadas ao nome e a diferentes categorias de nomes. Aqui eu cito as recomendações de Oslo sobre os direitos linguísticos das minorias nacionais, que aí não se aplica ao Brasil, né? São as recomendações da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, e dispõe algumas normas sobre os nomes de minorias e que vale para migrantes, por exemplo. Não vou tratar desse tema aqui, mas a gente vem caminhando então para questões mais contemporâneas relacionadas ao direito ao nome. Vejam que nos dispositivos desse documento nós temos em A, as pessoas pertencentes a minorias nacionais têm o direito de usar seus nomes pessoais em sua própria língua, de acordo com as suas próprias tradições e sistemas linguísticos. E em B, as pessoas que foram obrigadas pelas autoridades públicas a renunciar a seus nomes originais ou ancestrais, ou cujos nomes foram alterados contra sua vontade, devem ter o direito de revertê-los sem ter que arcar com quaisquer despesas. Então, outras garantias, outros direitos e garantias específicas aí para minorias, para grupos sociais específicos. Então, o que os autores que eu mencionei antes, né, Varrhenes e Kuzborska, vão demonstrar como esses direitos vão sendo
incluídos nos ordenamentos jurídicos ao longo do tempo, mas sem o reconhecimento que eles realmente precisam ter, que o nome realmente precisa ter. Eles dizem: demorou algumas décadas, mas no início dos anos 90, a jurisprudência internacional esclareceu que o nome de uma pessoa não inclui apenas adultos e crianças, mas também é um componente do direito à vida privada no direito internacional, apesar do aparente silêncio inicial de tratados de direitos humanos nesse sentido. Então, o que a gente vai discutir nessa aula são questões relacionadas ao direito ao nome e já pensando na escolha do nome pelo portador. Porque quando a gente nasce, ou logo após, ou mesmo antes, né, quem escolhe o nosso nome não é a gente, não é o portador, né? São os pais ou os responsáveis que escolheram. Alguns casos começa a haver conflitos com relação a esse nome, que podem ser conflitos relacionados à identidade de gênero ou outros conflitos. Ah, então a gente tem que olhar para o direito ao nome pensando também na escolha pelo portador. E aí qual o limite que o portador vai ter para escolher um nome? E a grande questão é que nome eu posso adotar e que nome eu não posso adotar. Tá? Quem vai dizer que esse nome quem vai dizer que eu posso mudar o meu nome para um nome X e quem vai dizer que não? Né? Ou seja, até que ponto o Estado vai poder barrar o meu interesse? Por isso a gente fala então um pouco sobre o direito ao nome, agora pensando no Brasil, né? Como que essas questões sobre o nome a gente pode relacionar tanto aos aspectos linguísticos quanto aos aspectos jurídicos. Bom, se a gente vai aos trabalhos do campo jurídico que analisam o Instituto Nome, a gente observa algumas características que são atribuídas ao nome próprio, especialmente o prenome, né? Mas o conjunto nome e sobrenome são analisados. Então, entre as características estão a oponibilidade erga omnes, oponibilidade para todos, né? A inestimabilidade em dinheiro, a expressão de relação familiar, no caso do sobrenome, o caráter obrigacional do nome, né? Não existe uma pessoa sem nome, né? É obrigação dos pais atribuir um nome à criança, a imutabilidade, a imprescritibilidade e a indisponibilidade do nome. Eu destaquei o item a imutabilidade, porque é uma característica que vem sendo flexibilizada ao longo dos últimos anos e é sobre esse tema que nós vamos discutir. Então, os autores vão falar com relação aos direitos relacionados ao nome, que temos um direito de ter um nome. Isso é muito claro, fica muito claro para a gente, um direito de interferir no próprio nome, embora, como eu falei, essa interferência também tenha seus limites, e o direito de impedir o uso indevido do próprio nome por terceiros. Então, é um ponto importante da gente considerar também. E alguns princípios estão relacionados ao nome próprio. Então, são os princípios da dignidade da pessoa humana, o princípio da legalidade, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, o princípio da segurança jurídica e o princípio da livre escolha do nome, que não é explícito no nosso ordenamento jurídico, mas é adotado de modo tácito pela Lei de Registros Públicos. Bom, esse é um breve panorama da situação normativa no Brasil. O que eu quero apresentar para vocês agora são aspectos relacionados às pesquisas que tentam vincular a linguística, especialmente a sociolinguística, aos nomes próprios. E aí a área em que eu venho trabalhando é chamada de socionomástica, justamente por isso, porque ela tenta observar em que medida fatores sociais interferem na escolha e na atribuição, na escolha
e na mudança de nomes. E a onomástica, ela analisa nomes próprios, o objeto de estudo são os nomes próprios, não só os nomes de pessoa, né, mas também os nomes de lugares, os nomes de estabelecimentos comerciais, uma infinidade de nomes próprios que a nossa sociedade adota. Mas o foco aqui nesse trabalho vão ser os nomes próprios de pessoa, também chamado de antropônimos. Então, a base teórica dos resultados que vamos ver daqui a pouco, ela parte de estudos tanto da linguística, quanto do direito, quanto da socionomástica. Então, no primeiro caso, a gente observa as normas legais referentes à atribuição de nome próprio, e no segundo caso, a gente parte do pressuposto de que os nomes próprios não são estáticos, constantes ou estáveis, mas variáveis. Esse é um princípio muito importante para a socionomástica, considerar que o nome próprio ele não é estático, né? Até o século, durante boa parte do século XX, a imutabilidade do nome era um princípio muito forte na nossa sociedade, mas de meados das últimas décadas do século XX em diante, essa imutabilidade vem se flexibilizando. E aí a gente vai ver um pouco dos limites disso. Bom, como venho trabalhando com esse tema há um bom tempo, né, com uma colega da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, nós publicamos um livro sobre nomes de pessoa em 2020, depois publicamos uma versão dele em inglês em 2022, e fizemos uma proposta, apresentamos uma proposta de classificação dos nomes de pessoa no Brasil, considerando os aspectos da sociedade brasileira, porque nós tínhamos propostas anteriores de Portugal e as realidades são muito diferentes. Nós temos no Brasil categorias de nomes que a gente não encontra em outras comunidades, em outras sociedades. No primeiro caso, aí da coluna, do quadro que está no slide, nós vemos os antropônimos, ou seja, os nomes de pessoa que constam no registro civil. Então, temos o prenome, o sobrenome e o agnome. Agnomes são nomes como Júnior, primeiro, filho, né, que estabelecem uma relação aí com a geração ou com a família. E, por outro lado, temos antropônimos, temos nomes de pessoa que não pertencem ao registro civil. Então, temos o apelido, o hipocorístico, pseudônimo, codinome, heterônimo, nome artístico, nome de guerra, nome religioso, nome social, nome de urna e nome parlamentar. Então, são vários tipos. Eu vou falar aqui sobre três deles, mais sobre o prenome, sobre o nome social e sobre o nome de urna, que são os que estão identificados aí com uma seta. Mas o tema dá pano para manga para a gente ficar aqui o sábado inteiro falando sobre nomes, né? Bom, então, primeiro sobre o nome civil, aqui não há muito o que discutir, né? O Código Civil já dispõe essa obrigação, esse direito e essa obrigação, um direito-dever atribuído ao nome. Então, toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome, e existe também uma proteção ao pseudônimo usado para atividades lícitas. O Código Civil também dá uma proteção para esse nome que não pertence ao registro civil. Mas no ano de 2022 a gente teve uma mudança importante na Lei de Registros Públicos, que flexibilizou ainda mais o princípio, né, que garantiu o princípio da livre escolha do nome. Então, o artigo 55 passou a ter a seguinte redação:
Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome, observado que ao prenome serão acrescidos os sobrenomes dos genitores ou de seus ascendentes em qualquer ordem. E aí eu coloquei em destaque aí essa possibilidade, né, de incluir o nome dos ascendentes, esse direito de incluir o nome dos ascendentes ao nome, e em qualquer ordem, porque existe uma tradução brasileira, né, que a gente herdou da tradição lusitana de atribuir dois sobrenomes, sendo o primeiro da mãe e o segundo do pai, né? Aposto que muitos de vocês aqui devem ter sobrenomes nessa ordem. Mas com todas as mudanças sociais recentes, uma imposição como essa já não seria justificável. Então, por isso, a permissão para qualquer ordem. Só a título de curiosidade, no mundo hispânico, a ordem é diferente, a tradição é diferente. Então, nos países como Argentina, Espanha, México e os outros de língua espanhola, a tradição é oposta. Então, primeiro se coloca o nome do pai e depois o da mãe. Por isso que quando a gente vai fazer alguma referência bibliográfica, né, de autor hispânico, a gente pega o primeiro sobrenome. Justamente por isso, né, por essa tradição de colocar o primeiro sobrenome do pai e justamente essa valorização, né, do maior do sobrenome paterno, né? Esse conservadorismo que valoriza mais o sobrenome paterno. Bom, então vou dar alguns exemplos aqui de retirados de acórdãos do TJ de Minas para a gente ver como as implicações dessas mudanças. Primeiro, um exemplo anterior à mudança, um exemplo, é um acórdão de 2021, em que o requerente, a pessoa, né, eu não incluí o nome, coloquei só as iniciais, M do P, S dos S, buscou o Poder Judiciário para alterar o prenome composto, além da inclusão de um novo sobrenome de família. A requerente afirmou ser conhecida pelo nome M e argumentou que seu nome lhe causava desconforto e vergonha desde a infância, sendo motivo de situações humilhantes. Julgado improcedente o pedido na primeira instância, o pedido também foi rejeitado em apelação civil, com o argumento de que a requerente não provou a existência de um motivo legítimo que justificasse a aceitação de sua solicitação de mudança de nome. Então vejam a importância que o Estado dava para a prova, para provar um motivo legítimo. Por que que você quer mudar o seu nome? E aí o que a gente passou a se perguntar é por que que eu tenho que provar que eu quero, por que que eu tenho que ter um motivo legítimo para mudar o nome? E já já a gente fala sobre os princípios relacionados a isso. Na decisão, o tribunal sustenta que, não obstante a autora se sentir em seu íntimo desconfortável em relação à utilização de seu prenome, já possui 51 anos e não há na lei qualquer previsão de que sentimentos íntimos sejam suficientes para alterar a imutabilidade do prenome. Então vejam que até a idade era um fator que complicava. Eu tenho vários exemplos de acórdãos em que a decisão era assim: a pessoa já viveu 50, 60 anos com o nome X, por que que ela quer mudar agora o nome? Né? Como se houvesse um limite, né, para uma aceitação de um determinado nome, se eu não pudesse mudar em algum momento da vida. Né? Bom, então, quando, a partir da mudança, a partir da nova redação da Lei de Registros Públicos, a gente tem no artigo 56 o seguinte: a pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente e motivadamente a alteração de seu prenome, independentemente de decisão judicial. Então, não passa a não ser necessário uma decisão judicial e essa mudança pode ser feita uma vez extrajudicialmente. Agora, veja a decisão de 2022, um ano após a mudança da lei. KLM, portadora de prenome composto, ajuizou a ação para excluir o primeiro prenome, K. Depois ela
interpôs o recurso e, em seu voto, o relator argumenta: se o primeiro nome composto não agrada à autora, tal fundamento já é suficiente ao acolhimento da pretensão. O invocado constrangimento nem mesmo precisa ser provado. Cuida-se de questão meramente pessoal da autora. Veja a diferença de uma decisão de 2022 para uma decisão do ano anterior à mudança da lei. Ou seja, se antes exigia uma comprovação, uma motivação legítima para a mudança do nome, agora essa mudança é permitida sem qualquer necessidade de justificativa. Então, sobre o nome civil, que é esse primeiro elemento que estamos discutindo aqui, podemos falar do princípio da dignidade da pessoa humana para a escolha do nome, o princípio da livre escolha do nome, o enfraquecimento do princípio da imutabilidade, como já comentei, e a relevância da autodenominação. Agora vamos falar um pouco sobre outro tipo de nome, que é o nome social, né? É reconhecido por vários atos normativos, entre eles o Decreto 8.727 de 2016, que inclusive define o nome social, como designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida, né? Atualmente a gente fala em trans, é o termo mais usado, né? Então, essa categoria de nome, o nome social, ele surge tanto na imprensa quanto em textos, projetos de lei, proposições de diferentes casas legislativas no final da primeira década deste século, como um direito ao uso do nome social e o reconhecimento dessa categoria. Porque, não que o nome não existisse antes, ele existia, o nome social existia, as pessoas trans já usavam, mas ele passa a ser discutido, a ser incluído como uma pauta na nossa sociedade a partir dos últimos anos da primeira década. E vem sendo analisado sob diferentes perspectivas, né? Temos trabalhos de várias áreas que analisam o nome social, da psicologia, do direito, e o que eu vou falar agora tem a ver com análise da linguística, né? Da onomástica, pensando em aspectos linguísticos. Então, esse nome, o nome social, em estudos que a gente tem publicado, ele tem uma tendência maior a ter um gênero não identificável, se a gente compara com os prenomes comuns, né? A maioria dos prenomes, então o nome social ele tem essa tendência, justamente pela necessidade do portador de não identificar-se com um ou com outro gênero. Ele também tem número de elementos diferentes, que são resultados de um estudo que eu fiz com um estudante e a gente analisou os nomes sociais registrados na planilha de dados do TSE para as eleições. Então, a gente tem nomes sociais de um elemento, inclusive, que não acontece com com outros nomes, né? E então a gente vê aspectos linguísticos específicos que vão aparecendo nessa categoria de nome. Alguns aspectos, inclusive, inovadores relacionados à grafia desses nomes. Uma grafia que diverge da grafia da maioria dos prenomes da nossa sociedade. Tá? E uma questão relevante que a gente tem que considerar desses nomes é a inclusão do nome na carteira de identidade. Então, temos acompanhado a questão e analisado também a discussão, que é bem recente na nossa sociedade e contemporânea. Então, o que a gente tem aqui no slide, no primeiro caso, na figura 1, um modelo de identidade com nome social. As unidades da federação começaram a emitir identidades
incluindo o nome social. E aqui o modelo é do Distrito Federal. Mas com a mudança do modelo de identidade proposta pelo governo federal para a unificação da identidade, em 2002 foi apresentado o modelo que está aí na tela, pelo decreto 10.977. Esse modelo incluía o nome, e embaixo o nome social, e vejam que depois tinha o registro e o sexo, né? Esse modelo gerou muitos questionamentos, porque ele expõe a pessoa trans, que utiliza o nome social, a situações que podem ser constrangedoras. Você apresentar um documento em que tem dois nomes diferentes, né? Isso pode levar a situações constrangedoras. É, Pensando em questões como essa, foi proposto em 2023 o modelo da figura 3, em que não haveria essa distinção, só teríamos um nome. O nome de registro constaria no banco de dados, né, do governo federal, mas a pessoa poderia apresentar sua identidade com o nome que poderia coincidir com o nome social. E sem a inclusão do campo sexo no modelo de identidade da figura 3. Esse modelo agradou especialmente a comunidade LGBTQIAPN+, mas ele não foi implantado. O modelo que está sendo emitido atualmente é o modelo da figura 2, né? E essa questão gerou ações, né? Foi ajuizada e foi judicializada inclusive, em ação civil pública, que eu menciono aí, justamente pela repercussão que pode ter o modelo de identidade que está sendo adotado. Então, não vou discutir profundamente, de modo mais aprofundado o teor dos documentos das ações civis públicas, mas é interessante um tema para gente acompanhar. Tá? Com relação à discriminação, que eu vinha comentando, temos estudos também da pragmática que observam para o nome social. E, nesse caso, é um trabalho de uma professora da Alemanha, que também vem pesquisando esse tema já há algum tempo. E ela menciona o seguinte: as mudanças de nome dependem das circunstâncias apropriadas, do material linguístico convencionalizado apropriado, da autoridade para realizar este ato específico, da disposição dos outros para se comportarem de acordo com a mudança. E aí eu destaquei os itens C e D, porque realmente a gente precisa, né, da autoridade que reconhece, e a disposição das outras pessoas para se comportarem com a mudança a partir do nome escolhido pela pessoa trans. Não é o que a gente vê em muitos casos. Por isso, eu menciono aqui esse diagnóstico sobre o acesso à retificação de nome e gênero de travestis e demais pessoas trans no Brasil, elaborado pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. A publicação é de 2022, mas ela traz alguns relatos que vale a pena a gente observar para discutir essa relação entre o nome, né, o direito de mudar o nome para o nome social e a aceitação pelas outras pessoas. Aí são relatos de pessoas trans nesse documento. Então, em um a gente tem, em 2021, quando fui dar entrada no cartório, a atendente fez questão de dizer que o meu nome morto era lindo, com bastante ênfase. Também tive que assinar o recibo com o nome morto, mesmo constando o meu nome social na carteira de identidade. Ou em dois. Tentaram impor que eu deveria retificar o sexo e não apenas o nome, mas ao serem questionados com argumentos da lei, permitiram. Após me entregarem a certidão nova, verbalizaram: volte o quanto antes para fazer a retificação do sexo. Assim fica tudo certinho. Como se estivesse errado, visto que foi uma decisão consciente trocar apenas o nome.
Então, a gente tem aí dois relatos que mostram a dificuldade que as pessoas podem ter, mesmo com o direito à mudança, do nome. A gente tem basicamente nessa questão o quê? Uma colisão de princípios, né? Então, por um lado, a gente tem o princípio da legalidade, o princípio da segurança jurídica, é o que é alegado, o que sempre foi alegado no caso da mudança de prenome. E, por outro lado, o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da livre escolha do nome, que é a liberdade que cada um tem de escolher o seu próprio nome, e não ficar sujeito a uma decisão do Estado. Então, até aqui a gente pode fazer a seguinte síntese. No caso dos nomes de pessoas trans, a progressão histórica do reconhecimento do nome social no legislativo, judiciário e executivo no Brasil está intimamente ligada a uma importante batalha pela expansão de direito. Muitas vezes, sob a sombra de argumentos frágeis, ocultam-se preconceitos que buscam desestimular o combate à violência física e psicológica contra as pessoas trans. Tais preconceitos, por si mesmos, constituem um processo que também é violento e desumanizante. E apesar dessa oposição, a gente pode afirmar que o Instituto Nome Social no país possui um significado profundo que não tem paralelo em outras nações. E aí eu posso falar a partir da leitura e da análise dessa categoria de nome em outros países também, que não tem uma discussão já tão aprofundada como a gente vem fazendo no Brasil. Né? No período que eu fiquei na Espanha, no pós-doutorado em 2023, eu fazia uma pesquisa sobre atitudes relacionadas ao nome social e a universidade era muito recente a política dela de incluir, aceitar o nome social administrativamente. Na UFMG, a universidade que eu dou aula, desde 2011, a gente tem uma política nesse sentido. Ou seja, nós começamos bem antes a discutir esse direito do nome social do que em outros países. E por último, eu quero falar sobre uma outra categoria de nome que a gente vem pesquisando também, que é o nome de urna. O nome de urna é aquele nome escolhido, como eu falei, para constar na urna eletrônica que o candidato utiliza na propaganda eleitoral, e a Justiça Eleitoral permite que seja usado não só o nome de registro civil, mas uma variedade grande de elementos, como prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido, ou nome pelo qual o candidato é mais conhecido. E o que a gente vem analisando, então, são dados do TSE. Quer dizer, na verdade, os dados disponibilizados pelo TSE no portal de dados sobre os candidatos, sobre as eleições. Né? E aí a gente pega as planilhas que incluem os nomes dos candidatos, os nomes de urnas, e vamos fazendo algumas análises que têm mostrado resultados bem interessantes. A motivação, nesse caso, partiu de um trabalho de 2014, em que o autor analisou a influência de palavras como pastor e doutor em nomes de urna no Brasil. E viu que o uso de pastor reduz a intenção do voto, enquanto o uso de doutor pode aumentar a intenção de voto do eleitor. E a gente vem, então, fazendo pesquisas, análise de dados de diferentes cargos, e eu vou comentar um pouco aqui sobre os resultados que a gente tem encontrado. Então, se a gente observa os elementos que vêm antes do nome do candidato, que a gente chama de qualificativo, esses elementos, nós vemos que nas eleições de 2020, eu fiz um levantamento aí dos qualificativos militares, religiosos e profissionais. Vejam a quantidade grande de qualificativos que são usados pelos candidatos. No caso dos militares, sargento, cabo, tenente, coronel, capitão; religiosos, pastor, irmão, missionário, bispo, pai;
profissionais, professor, doutor, enfermeiro, engenheiro, cantor e muitas outras. Tá? A gente vem observando, então, esses elementos, e não só esses elementos, e estabelecendo relações com questões sociais, com questões políticas, entre outras. E aqui eu trago o resultado de uma tese de um orientando meu, que defendeu o trabalho no final do ano passado, e buscou relacionar os nomes de urna, os nomes que os candidatos utilizam nas eleições, com espectros políticos. Então, vejam que no caso do qualificativo professor, ele ocorre, tem uma tendência a ocorrer mais em candidatos de partidos de esquerda, enquanto o item doutor, ele tem uma tendência a ocorrer mais em candidatos de partidos de direita. Por outro lado, quando se analisa os qualificativos militares e religiosos, eles têm uma tendência, ambos têm uma tendência a ocorrer mais em partidos de direita, embora haja aí uma pequena diferença com relação aos partidos de esquerda, mas é bem claro aí como esses elementos são utilizados pelos candidatos de um partido ou outro para, é, para o registro, né? Para o registro do nome de urna nas eleições. Além do que vem antes do nome, também analisamos uma série de elementos que acompanham o nome de urna né, depois. Então, a gente, por exemplo, antes de uma partícula como da ou do. Então, a gente teria, por exemplo, Maria da Saúde, Maria da Silva, Maria da Farmácia, Maria da Enfermagem, ou José do Povo, José do Candidato, José do Carmo, José do Social. O que a gente vem observando é que o que demonstram esses nomes no cenário político brasileiro. E a discussão por trás disso é o limite também. Qual é o limite que o candidato tem para apresentar um nome que diverge do seu nome de registro civil? Nós tivemos uma discussão grande aí no âmbito da justiça eleitoral sobre os nomes de mandatos coletivos, porque muitos candidatos de coletivos começaram a se apresentar para as eleições simplesmente com o nome do coletivo. Então, por exemplo, mandato Elas, coletivo Trans, coletivo Elas, e esses nomes não identificam quem é o portador. Aí o TSE vetou o registro apenas desses nomes, né? É necessário que haja algum elemento do nome do candidato, embora a gente tenha alguns candidatos que venham tentando burlar essa norma. Não vou discutir isso aqui, mas em outros trabalhos a gente discute. Então, para a gente fazer uma síntese sobre o nome de urna, podemos dizer que ele reconhece a identidade do candidato, permite esse reconhecimento no processo eleitoral, então isso é positivo dentro da linha que a gente vinha discutindo, porém ele é usado como uma estratégia eleitoreira. Muitas vezes o nome de urna ele é usado claramente para angariar votos de um determinado conjunto, né, de eleitores. E isso fica muito claro quando a gente analisa os nomes que eles usam após as eleições. Quando, por exemplo, um candidato a um cargo legislativo é eleito e vai registrar o seu nome na casa eleitoral em que ele vai exercer seu mandato. E aí ele utiliza um nome divergente do nome de urna. Então, isso fica muito claro porque ele usa um nome para as eleições e depois esse nome já não é usado mais. Então, o que a gente vem mostrando são evidências das relações entre nome, identidade e poder no âmbito político. Bom, essas são algumas referências que eu usei. É, Antes de terminar, eu gostaria de fazer aqui, se Ana Larissa e o Luiz Francisco me permitem, fazer uma propaganda, primeiro do grupo de pesquisa, que a professora Ana Larissa comentou no início, o Observatório Onomástico. Coloquei no slide o link.
Também posso colocar no chat, se for o caso. E o QR Code. Deixa eu pegar aqui. Então, esse é. Colocando aqui no chat também. Esse é um grupo de pesquisa uma rede de pesquisa, na verdade, que surgiu em 2020 e a gente vem desenvolvendo diferentes trabalhos sobre nomes próprios, não especificamente sobre nomes de pessoa, mas temos colegas de mais de 20 universidades brasileiras e, inclusive, agora temos colegas de Portugal também participando desse grupo e a gente vem fazendo trabalhos sobre esses diferentes categorias de nomes. Então, convido aí para quem se interessar, acessar o site do grupo. E faço um convite que é um evento, o primeiro congresso que estamos organizando, Congresso Internacional de Onomástica, Impacto Social dos Processos de Nomeação. Esse evento vai ser realizado na Faculdade de Letras da UFMG, de 3 a 7 de novembro de 2025. A maioria das atividades serão presenciais, mas a gente vai ter algumas sessões online. Então, fica aí o convite para vocês. Coloquei no slide o link e também o QR Code, posso colocar aqui no chat também. Estamos com as inscrições abertas para envio de resumos de trabalhos. Então, quem se interessar aí pelas pesquisas sobre os nomes próprios, pode acessar e participar do evento. Nós vamos ter convidados é, estrangeiros, convidados nacionais, convidados estrangeiros, e vamos poder discutir diferentes processos de nomeação de diferentes lugares, né? Temos convidados da Europa, dos Estados Unidos, da África, acho que vai ser bem interessante. Bom, aí, antes de terminar, agradecer, deixo o espaço para um debate, para dúvidas, comentários, sugestões. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição, né? Em todo caso, deixo aí meu muito obrigado e está aí meu contato para quem quiser fazer o contato posteriormente. Não sei se a gente tem esse tempo, Isabel e Ana, para a intervenção dos alunos. Sim, claro, claro. Já temos, inclusive, algumas perguntas no chat. Isabel pode até ler as perguntas se ela quiser, porque eu não sei se eu acompanhei todas. Sim, sim. O Antônio Marques, ele perguntou sobre o conceito de indisponibilidade. Eu acho que foi apresentado naquele slide que você destacou a questão da imutabilidade. Então, a dúvida Isso. dele é em relação a isso. Você não pode dispor do seu nome, né? Você não pode falar, né? Eu não quero ter um nome, eu não quero ter mais um nome. Né? É um direito de personalidade que é indisponível. Isso, muito bem. Já tem alguns elogios aí, né, Isabel? Se quiser ler, Não sei se alguns tem mais algum. Deixa eu ver agradecimentos. aqui no chat também. Sim, perguntaram uma mensagem direta para mim se você vai poder disponibilizar o material da aula para nós compartilharmos com eles também. Posso. Aí eu mando para você, você encaminha para os alunos, né? Ok. Sim, sim. Eu estou vendo aqui também, além do Antônio. Saraiva, discussão muito bacana, obrigado pela oportunidade. Professor, obrigado pelo comentário, Saraiva. Professor Eduardo? Antes que o pessoal formule, né? Enquanto o pessoal formula mais questões para você, Eduardo, posso fazer um comentário? Sim, sim. A respeito daquela estabilidade que você falou, né? Que ia ter aí umas 3, 4 décadas atrás, a gente tinha uma certa estabilidade maior do nome. É, eu tenho, ultimamente, estudado a configuração histórica da cidade de Salinas, em Minas Gerais, aqui no norte de Minas, né? É, e, e aí verifiquei coisas muito interessantes, né? E isso me leva a crer que essa estabilidade ela tem a ver com
a escrita e o início dos registros, né, que foi a partir de 1880, quando foi obrigatório, né, a existência de cartórios para oficialmente registrar as pessoas. E como é que era antes disso? Bom, lá no norte de Minas, em Salinas, eu não conheço, né, como é que era em outros lugares do Brasil, mas eu acredito que era isso também. Era a igreja que fazia, né, através dos registros de batizado. E a igreja só registrava o primeiro nome, né? Então, batizo Joana, né, filha de tal, aí colocava o nome do pai e o nome da mãe, padrinhos, mas só colocava o primeiro nome. E aí isso criava uma certa instabilidade a partir disso. Bom, primeiro, a igreja só registrava no livro lá, não entregava papel nenhum. Quer dizer, as pessoas quase todo mundo era analfabeto, não precisava nem entregar papel, né? Mas não entregava. Quer dizer, então as pessoas tinham que memorizar mesmo qual era o nome da pessoa, o primeiro nome memorizava, né? Mas a partir daí, o que que acontecia? Provavelmente essa pessoa ia ter algum momento aí, isso no século XIX ainda, né? Antes de 1880, quando o próprio padre fazia registros de terras. Quer dizer, eu tenho uma terra tal, os meus vizinhos são esses, sabe? Assim, vai do rio tal, sabe, do riacho até onde tem uma grande árvore e tal, coisa desse tipo, né? Muito, muito precário, né? E, bom, lógico, havia muita confusão por causa disso, etc. E aí, você tinha, quando aparecia esses registros posteriormente, quer dizer, quando aparecia a possibilidade de um nome, quando a pessoa entrava numa confusão, e aí o subdelegado lá de Salinas anotava, sabe? E aí eu fui verificar que você tinha variações de nomes porque as pessoas esqueciam exatamente. E mulheres se fixavam nos nomes de devoção, né? E aí você tinha, ora aparecia Joana Maria de Jesus, ora aparecia Joana Maria do Rosário, Joana dos Anjos, Joana Maria das Dores, Joana Maria da Conceição. Então você tinha variações desse tipo porque as pessoas não lembravam, sabe? Assim, quando foi batizado, o pai falou, é Joana, mas então vamos chamar de Joana Maria de Jesus. As pessoas esqueciam. Aí depois, qual é que é o nome dela? Ah, é Joana Maria do Rosário, sabe? E aí, então, depois de 1880, quer dizer, também estou tendo acesso aos registros dos próprios cartórios, registros históricos, né? Então, você tem muitas variações de nome de mulheres, sabe? Que a hora aparecia Joana Maria do Rosário, Joana Maria de Jesus, Joana dos Anjos, porque só sabe que o pai colocou o nome de Joana, mas havia variações dos nomes de devoção, né? Dos homens havia menos, sabe assim, porque era fixado o nome do pai, né? O filho, o sobrenome levava exatamente o nome do pai. Não tinha nome da mãe para nome dos filhos. E mesmo depois dos registros, aí de 1880 até 1830, por aí, 1835, os filhos tinham o sobrenome do pai e as filhas tinham o sobrenome da mãe, completamente. Não havia essa alteração, essa, essa divisão entre um primeiro sobrenome da mãe, que vem da mãe, né, do antecedente masculino, feminino, não havia. Filhos levavam inteiramente o sobrenome do pai e filhas inteiramente o sobrenome da mãe. Depois é que os cartórios que foram orientados não, aí sim, você tem que fazer o seguinte, olha, o nome é Joana, Rodrigues é da mãe e Santos é do pai, e aí você tem uma estabilidade, né? Mas antes disso você não tinha, né? E mesmo aí, no século XIX, as pessoas sabiam que o pai chamava Pedro Rodrigues dos Santos, né? E as pessoas esqueciam do Santos, e aí, na hora de dar o nome do filho, é filho de Pedro Rodrigues, né? Aí, mais na frente, o povo lembra, não, mas era Santos. Então, ele passava um outro documento a ter Pedro Rodrigues dos Santos, sabe? Assim, então, a escrita, né, e a alfabetização foi um fator essencial para quem tivesse estabilidade, sabe? Antes disso, era confiar na memória, né? E, e a memória era falha, né? As pessoas não tinham claramente essa memória, né? Então, são questões interessantes que eu tenho encontrado aí
nesses meus estudos do século XIX para o início do século XX em Salinas, né? E que eu trouxe aqui justamente para falar, ressaltar esse aspecto de que a estabilidade do século XX ela veio justamente do fato de que você começa a ter documentos por escrito e as pessoas levando para casa, né, a certidão daquilo que está no livro. Aí sim, quando a pessoa tinha dúvida, falava, vamos olhar o papel, chamava de papel, né? No papel está lá. Aí você começa a ter estabilidade, porque estava no papel. Não estando no papel, as pessoas queriam até ter estabilidade, mas não conseguiam, né? Por causa do alcance da memória, né? Mas é muito, muito interessante o seu trabalho, quer dizer, eu já conhecia de alguma forma, mas gostei muito da apresentação, porque você fez aí um espectro amplo, né, que envolve a denominação, e eu acho que todos nós nos enriquecemos muito com a sua apresentação, Eduardo. Obrigado pela brilhante palestra que você nos deu, brilhante aula, né? Obrigado, Luiz, e pelos comentários, pelos esclarecimentos. Realmente, você tem razão. O que acontece em Salinas não é de Salinas, né? Isso é um pequeno retrato aí do que aconteceu no Brasil. Antes a Igreja Católica ficava com esse controle, com esse registro, né? Tanto é que algumas pessoas ainda falam em nome de batismo. Ah, qual é o seu nome de batismo, né? Embora o peso que a gente dê hoje, a gente dá um peso ao nome de registro civil, né? Da certidão de nascimento. Agora, o curioso também, complementando o que você falou, se a gente pensa já no século XX, que teve todo esse controle, essa preocupação com o controle, às vezes uma preocupação por vezes exagerada, né? No caso da Espanha, por exemplo, durante a ditadura franquista, os nomes poderiam ser mudados de ofício, né? O próprio juiz poderia mudar o nome de uma pessoa se o nome não atendesse determinadas regras, né? Então, aí é um caso extremo de imposição do nome. E, atualmente, o que a gente vê é que essa flexibilização tem muito a ver com a desnecessidade do nome como uma forma de identificação para o Estado. Porque se a gente pensar, por exemplo, no nosso caso, o CPF, né? Quando você vai a algum estabelecimento, fazer alguma compra, fazer alguma coisa, o que eles te pedem não é o seu nome, é o seu CPF, né? Porque, assim, com o CPF você identifica o indivíduo. Ele pode se chamar João, Maria, qualquer coisa, mas às vezes, né, muitas vezes vai ser o CPF que vai individualizar aquele indivíduo, individualizar o indivíduo, né? Individualizar aquele cidadão. Então, aí o nome ele pode ser mais flexível, né? Eu tenho aqui, a Ana Paula levantou a mão, também algumas pessoas escreveram. Como é que a gente faz? Deixa eu ver aqui. A gente pode passar a Ah, palavra para Ana Paula antes de lermos os comentários. Eu acho que ela está com uma levantada há mais tempo. tá. Ana Paula, Olá, estão me ouvindo? Sim. sim. Bom, eu fiquei um pouco preocupada com a identidade que tem o nome social e sem o sexo, né? E não tem o nome do registro civil, porque os interesses eles devem ser harmonizados, não pode um interesse sacrificar algo como a segurança, né? Eu não sei se, por exemplo, criminosos poderiam se valer dessa possibilidade de usar o nome social, porque imagino que quando o nome social você só fala, não tem que comprovar nada, né? Você está lá com um atendente que vai fazer a sua identidade, aí você fala, eu quero ser reconhecido pelo meu nome social, é tal, e é isso, é o que vai constar na identidade, né? Então, criminosos poderiam se valer disso para esconderem, se esconderem da justiça, eu não sei, é uma possibilidade, entende? Por isso que talvez essa identidade só com o nome social e sem o sexo não foi para frente. Talvez os parlamentares pensaram nisso, não sei. Essa é a pergunta.
Obrigado, Ana Paula. A questão é muito ampla, é sensível também, porque aí, como você demonstra, a gente tem conflitos de interesses e de princípios também, né? Até que ponto vai o princípio da legalidade, da segurança jurídica, até que ponto vai o princípio da livre escolha do nome e da dignidade da pessoa humana, né? Porque você não pode você tem que garantir a dignidade das pessoas trans, e um modelo que inclui os dois nomes, ele é ruim, né? Agora, você pode pensar em alternativas também, né, para tentar evitar fraudes. Claro que assim, a gente não pode ficar também pensando que não vou atender um determinado interesse coletivo, garantir determinada, né, determinado direito em função de supostas fraudes, né, porque fraudes vão acontecer independentemente de quaisquer decisões, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar é como garantir o direito, né, que as pessoas têm de usar outro nome, porque inclusive porque o nome de registro ele não é excluído, né? Ele vai constar nos bancos de dados dos sistemas públicos, né? O que está sendo discutido ali é o nome que vai ser apresentado num documento, em uma identidade. Administrativamente, por exemplo, dentro da universidade, nós temos esse direito, né? Vocês têm o direito de usar é, registrar o nome social, né? E ele ser usado nos atos ali internos da universidade. Mas é claro que o nome de registro ele não deixa de existir, tá? Então, assim, a questão é complexa, e por isso eu trouxe para a discussão, porque acho importante num curso como esse, que discute relação entre linguagem e direito, é um ponto importante para a gente pensar, para a gente discutir. Acho Não que o sei se Flávio respondi a sua também, pergunta, Ana o Flávio Paula. também pediu para Alexandre falar. levantou. Pedi, Oi. O Flávio também pediu para falar. Eu não sei se pedi, primeiro foi o Flávio ou o Alexandre. pedi sim, professor. Muito Alexandre. obrigado pela deferência. Parabenizar o professor Eduardo. Já posso falar? Tá na minha vez? Pode falar. Depois o Alexandre, né? Parabenizar o professor Eduardo pela exposição. E essa questão da mudança de nome, né? Eu estou trazendo uma questão aqui para a gente refletir, uma questão de reflexão. Talvez essa imutabilidade, que foi sempre muito rígida, né, ao longo das décadas, né? Tenha muita relação, professor, com a questão da vida pregressa, né, da pessoa, né? Os registros, né? Porque você podia ter situações em que a pessoa queria esconder a sua vida pregressa modificando o nome, né? E como o professor Eduardo falou há pouco tempo, hoje a identificação, primeiro, muitas vezes se dá até pelo CPF, né? Talvez os avanços, né, nesses processos de identificação no nosso país tenham possibilitado essa mudança na lei de registro público, que não mais exige uma motivação para mudança de nome, né? Então, assim, eu via com muita preocupação essa interferência do Estado através da lei em negar às pessoas o direito à mudança ao nome, mas compreendia, pelo outro lado, em razão dessa segurança jurídica, em não esconder a vida pregressa da pessoa que aspira à mudança de nome, né? Essa é uma colocação para reflexão que eu estou colocando. Aí, a pergunta que eu tenho para o professor Eduardo diz respeito ao seguinte: ele colocou aqui uma proposta de antropônimos, né, de registro civil, colocando prenome, sobrenome e agnome, né? A nossa lei do registro público, no artigo 55, que foi reformada agora recentemente, né, tem nova redação, em 2022, ela fala apenas em prenome e sobrenome. Aí eu perguntaria ao professor Eduardo, os agnomes, né, Júnior, primeiro, neto, filho, não estão contemplados na lei? Como é que se dá esse acréscimo, já que não existe previsão na lei de registro público sobre isso, né? E isso é uma prática, né, secular, né, nos nossos registros civis, né? Então, era essa as minhas duas intervenções, né? As minhas duas perguntas ou questionamentos. Obrigado.
Obrigado, Clávio, pelos comentários e pela pergunta. É, o Agnome, ele não é reconhecido no Código Civil e na Lei de Registros Públicos, mas há outras normas que mencionam o Agnome, né, normas internas utilizadas pelos cartórios, e ali é uma classificação linguística, né? Nós propusemos dentro do âmbito linguístico, pensando na realidade dos antropônimos do Brasil, tá? Que a gente tem essa possibilidade de usar um júnior, um filho, para indicar essa relação de parentesco. Então, assim, a gente não tem no Código Civil, mas a gente tem outras normas que prevêem o agnome, e ele é discutido, inclusive, em trabalhos da área do direito, em trabalhos jurídicos. Agora, a primeira questão que você levantou, qual era? É a questão da mudança do nome, essa imutabilidade do nome por muito tempo, em razão da segurança jurídica, da vida pregressa da pessoa que pretende mudar o nome, né? Essa questão. Eu coloquei que talvez fosse por isso que a nossa legislação fosse tão rígida em relação a isso, né? E com o avanço da tecnologia, né? Como o senhor falou, a questão do CPF hoje muitas vezes identifica muito mais a gente do que o próprio nome, né? Em determinadas situações, né? Talvez seja Não, tenha sido diferente, né? exatamente assim. A tecnologia também permitiu essa flexibilização. É porque é claro que aí a gente vai ter que pensar também, quando você fala em vida pregressa, que a coisa não é tão fácil assim. Imagine a pessoa que quer realmente fazer a alteração do nome, né? Ela tem que reunir uma grande quantidade de documentos e ela vai ter muito trabalho para isso, né? Porque não só a carteira de identidade, mas são passaporte e outros documentos que têm implicações. Então, você pode pensar, né, como a Ana Paula comentou antes, pensando em questões de fraude, mas o Estado deve criar os mecanismos, os controles os mecanismos para controlar as fraudes, né, e não punir, penalizar quem quer a garantia de um direito por conta de supostas fraudes, né? Eu acho que a ideia tem que ser mais por aí. Ok. Obrigado, Flávio. Agora Obrigado. eu tenho o Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, não, bom dia ainda, né? Ainda é 11 horas. Primeiro, agradecer ao professor Eduardo pela apresentação, muito rica, o conteúdo bom. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta que também se estende ao professor Luiz, que trouxe um complemento em relação ao registro dos nomes que anteriormente eram feitos nas igrejas. A minha pergunta é no sentido se existem pesquisas que demonstram a influência da igreja na escolha dos nomes. Você fala agora, atualmente? Isso, mais recentes, existem pesquisas que demonstram essa influência da igreja, porque eu presumo que existe, né? Que já que e a igreja era tanto centralizadora, né? Ela normalmente ditava muitas regras de comportamento, e até hoje a gente vê isso ainda um pouco, né? Mas aí a minha pergunta é nesse sentido: se hoje a gente tem pesquisas que demonstram essa influência nos nomes. Sim, bom, antes a gente tinha uma influência grande da Igreja Católica pelo santoral da Igreja Católica. As pessoas eram levadas é mais uma questão de tradição, de fé, a registrar os nomes de acordo com o santo do dia, né? Não sei se vocês reconhecem essa tradição, mas isso foi comum. Hoje em dia, nem tanto. E agora, eu dei uma disciplina recentemente sobre esse tema, num programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos da Fale, e um aluno levantou justamente essa questão, pensando na influência contemporânea de igrejas evangélicas, igrejas pentecostais, na escolha de nomes, né? Então, uma possível diferença entre nomes selecionados, nomes do Antigo Testamento e nomes do Novo Testamento,
segundo as crenças religiosas. Não conheço nenhuma pesquisa que tenha observado isso, mas é uma hipótese interessante de pesquisa. Ok, muito obrigado. Só para fazer essa influência, ela foi muito mais forte, né, no passado aí do Brasil, né, nos nomes de cidades, né, São Na Vicente, toponímia, São Sebastião do Rio de Janeiro, todos foram influenciados é. justamente aí, né, e óbvio que também em nome de pessoas, né, Pedro, João, tem relações também com evangelistas, Acho que né, isso do mundo todo, no né? mundo todo, né? Eu acho que sim. E eu acredito que agora menos, né? A igreja está influindo cada vez menos, né? As pessoas estão se afastando cada vez mais aí dos preceitos religiosos, né? Mas talvez eu não conheço nenhum estudo, né? Mas eu acho que valeria a pena estudar as novas configurações das igrejas evangélicas e saber se ali no âmbito do grupo, né? Porque agora não tem mais aquela igreja universal, tal. Nós temos igrejas mais em blocos, né? E elas têm configurações muito diferentes, né? Talvez seja o caso de fazer um estudo mais localizado, né? Para ver se dentro de uma determinada comunidade, né? Se isso ocorre, né? Isso é Mas uma é ideia um muito tema interessante. interessante, né? Inclusive uma Sim, sugestão, né, a ser trabalhada aí dos trabalhos finais do grupo, né? sim, 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 é muito pertinente. É. A Ana Paula levantou a mão de novo. Ana Paula. Bom, eu tenho mais uma pergunta. Ocorreu-me se o nome social é um direito só da comunidade LGBTQIAPN+, ou é um direito de todos? Por exemplo, eu poderia ir lá fazer a identidade e falar que eu quero o nome de Larissa Pereira Nunes, por exemplo. E aí o atendente poderia me atender, e aí a minha identidade só ia constar esse nome e só, né? Não o meu registro civil. Ou é só para a comunidade, sabe? A comunidade LG e a sigla, né? Eu já falei. Em 2018, foi possível que a comunidade, né, as pessoas trans puderam fazer essa alteração a partir de decisão do STF. Então, conseguiram esse jeito. Não foi uma lei, né? A gente não tem uma lei que garante um direito como esse, como ocorre em outros países. A Espanha, por exemplo, publicou em 2023 uma lei específica que garante esse direito. A Argentina também tem uma lei. Né? No Brasil, nós não temos uma lei, temos temos uma lei federal, né? Temos algumas leis municipais e leis estaduais, mas não temos uma lei federal. E as decisões judiciais. Só que com a alteração da Lei de Registros Públicos de 2022, né, então, com essa flexibilização, o nome social ele se mantém para quem realmente se interessa e quer e não quer fazer a mudança de registro no registro público. Porque a partir do momento que eu, Eduardo, quero mudar meu nome para João ou Maria, eu posso fazer isso, inclusive, extrajudicialmente. Sabe? Então, isso se tornou muito mais fácil. Então, não justifica eu pensar em um nome. E se eu quiser realmente alterar, né, posso ir ao cartório e fazer essa mudança, entende? Então, a, a, a lei, ela, facilitando a mudança, ela também, de certa forma, até ajuda a reduzir quantidade de nome social que possa existir. É porque a pessoa adulta capaz e deseja fazer alteração, ela faz a alteração. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Na verdade, eu perguntei se o nome social ele é só para a comunidade LGBT, que é um direito só deles, ou é o direito de um hétero também? Me É, permite o que eu, contribuir?
Não sou entendedor completo do assunto, não, mas aí eu acho que você está falando de dois institutos diferentes. Uma coisa é o nome social, outra coisa é a alteração do seu nome. O nome social inicialmente é destinado às pessoas trans, que elas não se identificam com aquele nome, considerando a identificação sexual do nome. Aí, como inicialmente. Agora a gente tem essa flexibilização, né, de trocar o nome, qualquer um de nós. Mas aí você está falando de dois institutos diferentes. Você continua se identificando como uma mulher. Então você quer trocar o seu nome, você quer fazer a alteração do seu nome. Então não é que você quer um nome social, porque você não se identifica como uma mulher. Você quer a alteração do seu nome. Então são dois institutos diferentes. Exatamente, Não, obrigado, Alexandre. Exatamente. Então, se você, Ana Paula, quiser usar o nome Maria, você pode fazer a mudança, né? Alterar o seu prenome. Agora, se você não se identifica com o seu gênero, você adota um nome social. é que, bom, ainda bem. é, Vocês entenderam, né? Que é uma pessoa que, um homem hétero que chama Marco e ele é um criminoso, ele vai lá, pede a identidade, quer ser chamado de Guilherme. Ele pode fazer isso, né? Falando que é o direito dele de nome social. Ana Paula, se você me permite, eu acho que o Eduardo já respondeu essa pergunta, né? E a gente precisaria, talvez, dar oportunidade para outras pessoas perguntarem. Também estamos precisando liberar o Eduardo e passar para uma segunda fase. Eu fico feliz que você tenha interagido e, se você quiser também, você pode escrever essa nova pergunta no chat. Aí o Eduardo responde, a gente manda para você por e-mail, porque todas as suas perguntas são importantes, mas os demais também, né? Ah, sim, É, tudo bem. Ana Paula, obrigada. vou deixar aqui meu e-mail, você pode entrar em contato, a gente pode continuar essa discussão posteriormente, fico à disposição. Agora, tem alguns comentários interessantes aqui, talvez vale a Nós pena a vamos gente. ler. A Isabel lê Ah, porque ela está acompanhando direitinho, ela lê. Senão a gente perde algum. Por Bom, a favor, Carta de Isabel. Campos, ela agradeceu, né? Obrigada pela apresentação e parabéns pela pesquisa de nomes políticos. Em seguida, Raquel Dornelles comentou: muito interessante esse estudo sobre nomes parlamentares, trabalho na Assembleia Legislativa do Espírito Santo e também se vê nome parlamentar vinculado à região, além de partido, doutor e cargos da segurança. Excelente reflexão. A Carla complementa: interessante a relação de nomes com questões partidárias. Maria Clara Rodrigues, obrigada pela excelente apresentação, muito esclarecedora e interessante. Trabalho em uma Câmara Municipal e aqui, além dos nomes vinculados à religião, temos também candidatos que se elegeram com um determinado nome de urna, mas registraram outro nome parlamentar. Romano comentou: como sempre, as aulas do professor Eduardo Amaral são muito ricas em conteúdo, esclarecedoras e instigantes. Parabéns. O Antônio Brandão tem uma dúvida também. Ele disse: bom dia a todos. Considerando que temos grandes professores aqui, gostaria de esclarecer uma dúvida. O prenome se adequa estritamente às normas gramaticais? Por exemplo, meu nome Antônio é registrado sem acento, mas o ideal seria com acento. Já procurei acerca do tema e encontrei uma corrente mais estrita e outra mais flexível. o registro, você pode, por exemplo, é o mesmo caso de uma irmã que eu tenho, né? Cláudia, que no registro está sem o acento e deveria ter o acento. Você pode procurar fazer essa retificação, né? Tem que ver se vale a pena, né? Porque o ideal seria que o nome fosse registrado de acordo com as normas da língua, mas nem sempre isso acontece, né? Mas aí o interessado ele pode fazer a retificação. Bom, mais Mais algum? comentários aqui. O André Jorge comentou: excelente aula, parabéns aos professores. A Ana Paula reforçou que ela disse: na verdade, não foi a pergunta repetida, foi se o nome social é direito de todos ou só da comunidade LGBT. Aí o É Antônio o que Marques comentou. esclarecemos, né? O nome social é para as pessoas trans. O Antônio Marques comentou em complemento ao comentário do Antônio Brandão, o nome dele também é sem acento. E o advogado João Lira.
Assunto muito interessante e perceber que de uns anos para cá conseguimos alteração de prenome, pois ainda existem muitos prenomes vexatórios. Sim, que é outro tema que eu não comentei aqui, a questão do bullying, né, que as pessoas sofrem com relação ao nome. Gente, é um tema que dá pano para manga. Como eu falei assim, daria para a gente ficar sábado inteiro aqui discutindo os nomes. Isso afeta todos nós. Mas acho que o Isso é tempo bem. já acabou, né? É, exato. Eduardo, foi muito bom Então, eu ouvi-lo. gostaria. Pode continuar, pode à vontade. Não, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes, todos que vão assistir a aula posteriormente. Agradecer a participação, as perguntas, os comentários e especialmente aí ao convite dos colegas Ana Larissa e Luiz Francisco para essa aula, né? Me coloco à disposição aí para quem quiser continuar a discussão em outros espaços virtuais ou físicos posteriormente, tá, gente? Muito obrigado, um bom sábado para vocês, um bom final de semana e até a próxima. Obrigada, Eduardo. Foi ótimo contar com você. A palestra foi muito clara, muito didática. Acho que tratou de temas que são muito sensíveis, especialmente o tema do nome social, né? Que é um tema não apenas sensível, mas também muito controvertido, mas, claro, tem a ver com a dignidade da pessoa humana e com o direito à liberdade de gênero, né? Entre outros aspectos que essa discussão suscita, são as concepções erradas de equivalência entre gênero e sexo, né? Que se refletem na opção pela mudança do nome social. É um direito da comunidade trans que coloca o Brasil numa posição avançada na conquista dos direitos humanos, né? Então foi bom que você tenha tocado nesse ponto. Eu agradeço muito, eu achei muito interessante também a intervenção do Luiz Francisco, de todos aqui presentes, as preocupações que alguns trouxeram, que foi o caso da Ana Paula, que são sempre importantes, né? Então, foi uma aula incrível. Eu estou lendo aqui o último comentário e eu quero concordar, né? Foi uma aula incrível. Então, muito obrigada. É uma honra para nós contar com você e os alunos poderão ter o prazer de ter mais aulas com você ao longo do curso, né? Muito obrigada. Eu peço para os alunos permanecerem mais alguns minutinhos, é bem rapidinho, que eu vou dar algumas informações importantes sobre o curso para vocês, tá? O Eduardo está dispensado. Tenha um bom final de semana. Obrigado, Obrigado, tchau. Eduardo. Tchau. Gente, muito obrigada pela participação, pelas perguntas. Eu, de novo, dou as boas-vindas aos novatos, as boas-vindas de volta aos veteranos. Para quem não estava aqui no início, meu nome é Ana Larissa, eu sou coordenadora do curso de especialização em linguagem jurídica, junto com o Luiz Francisco Dias. Somos os dois professores da Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Letras. Eu vou apenas fazer alguns esclarecimentos muito breves, né, para vocês, e o principal deles tem a ver com o conjunto de disciplinas que vocês irão cursar no primeiro semestre desse ano, 2025/1. O cronograma das disciplinas para o ano de 2025 todo está disponível nas nossas mídias, tanto no nosso site quanto no nosso Instagram, né? Então vocês podem acompanhar a qualquer momento. Mas ainda assim, nós vamos mostrar aqui, Isabel fez uns slides e ela vai mostrar as disciplinas que vocês vão cursar no primeiro semestre desse ano. As disciplinas, elas são constituídas de encontros síncronos que funcionam sempre aos sábados de manhã. Eles ficam gravados, e de atividades assíncronas que os professores promovem fóruns, questionários, leituras, exercícios ao longo das semanas, né? Isabel vai mostrar que as aulas elas ocorrem é, seguidamente, quer dizer, você tem 4 aulas síncronas por 4 semanas de uma certa disciplina, e você tem uma semana de folga, até que a próxima disciplina comece, né? Então, é como se vocês tivessem 4 semanas de aulas síncronas, mais atividades assíncronas, e aí vocês fecham uma disciplina. Tem um sábado, né, ou uma semana de folga, e aí se inicia a próxima disciplina. Mas a Isabel vai mostrar agora os slides, vai ficar fácil de entender. Isabel, você pode até mostrar e narrar também, porque você acompanha as aulas síncronas, está mais habilitada para fazer isso do que eu.
Claro, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Hum, Bom, como a professora já disse, as disciplinas elas ocorrem uma seguida da outra, sempre com um intervalo de semana sem aula, de uma disciplina para outra. A primeira disciplina desse semestre é Direito, Retórica e Comunicação, com os professores Alexandre Travessoni e Wander Imediato. A disciplina começa no dia 3 de março. Então, na semana que vem, vocês já vão receber o acesso ao ambiente virtual dela. Quem já estava no curso antes, né, ingressou no semestre passado, já sabe como funciona. Vocês recebem um e-mail com acesso à sala de aula virtual, que tem um link ou um código, fica a critério de vocês qual dos dois utilizar. E para quem está ingressando agora, podem ficar tranquilos que eu vou explicar tudo no e-mail. É bem simples, bem fácil. Eu até recomendo que vocês. É uma recomendação não só minha, inclusive da coordenação também, que vocês baixem o aplicativo do Google Classroom, que é onde as aulas vão ser organizados, os materiais vão ser disponibilizados, porque aí vocês vão ter um acesso mais fácil a tudo. Se chegar alguma notificação, algum aviso, algum e-mail, vocês já vão receber ali na hora melhor e evita que vocês percam algum aviso, enfim, alguma informação importante. Logo em seguida, nós temos argumentação moderna, operadores argumentativos, com os professores Wander Imediato e Ana Lúcia Cabral. Então, percebam que são duas aulas com um professor e as duas últimas com outro professor. Início dia 7 de abril, e o esquema de ingresso na sala de aula virtual é o mesmo. Vai ser uma sala para cada disciplina e vocês vão receber uma semana antes do início da disciplina. Depois nós temos ferramentas automatizadas na pesquisa em Direito e Linguística, com início no dia 12 de maio, com as professoras Monique Miranda e Caroline Hagemeyer. Essa disciplina, Latim e Linguagem Jurídica, com a professora Sandra Bianchet, começa no dia 16 de junho e é apenas para os ingressos neste semestre, né? O pessoal que entrou agora em 2025/1. Porque, ao mesmo tempo, de maneira simultânea, nós vamos ter tópicos da produção de trabalho final para quem ingressou no semestre passado. Então, os alunos que ingressaram no semestre passado vão fazer disciplina de tópicos e no semestre que vem já vão preparar o trabalho final, o TCC. Então, essas duas disciplinas vão ocorrer simultaneamente, né? Vocês podem perceber o início dia 16 de junho e término dia 18 de julho para as duas. E com isso, nós temos o fim do semestre letivo. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, algum questionamento, eu abro a palavra, podem ficar à vontade para mandar no chat ou abrir o microfone, mas é basicamente essa a estrutura do curso. Na Paula, só para ficar bem claro, né? Então, essas duas disciplinas que ocorrem de modo concomitante, a de tópicos é apenas para o pessoal veterano, né? Que está terminando o curso, né? Isso, Quem está iniciando vai exatamente, ficar com o latim, né? Com a professora. exatamente. E aí, vocês que entraram agora vão fazer a disciplina de tópicos no semestre que vem. Perfeito, perfeito. Obrigado. Por nada. Ana Paula levantou a mão? Pode falar. É, a carga horária não está batendo, né? Parece que dá 8 horas só. Mas aí me disseram que tem aulas assíncronas também, né? Não é só aula Não, assíncrona. Ana Paula, essas informações que você está perguntando, foi muito bom que você tenha perguntado isso. Muito obrigada. No nosso site, a gente tem até uma aba que se chama Perguntas Frequentes. E lá a gente explica detalhadamente o funcionamento do curso. A nossa expectativa é que os alunos, antes de ingressarem, tivessem até talvez acesso a esse site. Eu vi que você fez essa mesma pergunta por e-mail e a gente te respondeu, então aqui eu vou repetir, porque pode ser uma pergunta que os outros alunos também tenham, né? Então, um curso online, ele não funciona do mesmo jeito que funciona um curso presencial. A carga horária não é igual. A atenção, o processo cognitivo humano no ambiente online é muito diferente do ambiente presencial. Então, esse curso tem como aula síncrona somente aos sábados, de 10 às 12,
da maneira como a Isabel mostrou agora. E as demais atividades são assíncronas, mas não são aulas síncronas, não são vídeos, como acontece nos cursos mais comerciais, né? Então, por isso que a sua pergunta é importante. São atividades mesmo que os professores promovem, que podem ser fóruns, questionários, leituras, ou seja, é o tempo que o aluno vai dedicar para estudar. E é isso que conta como carga horária. Mas tudo isso é passado por todos os trâmites internos da UFMG e o que torna a qualidade do curso ah, um indicativo da excelência da UFMG. Então, quanto a esse aspecto ah, qualidade, acho que você pode ficar despreocupada, né? Agora, quanto à maneira como o curso opera, é dessa forma, sincronamente só aos sábados de 10 às 12. Mas ainda assim as aulas são gravadas, os alunos podem assistir sincronamente ou não, né? E as atividades síncronas não são vídeo. Até pode ser, né? Tem alguns professores que fazem vídeo, eu mesma faço vídeos, acho que o Alexandre Travessoni também faz muitos vídeos, mas nem sempre são vídeos, podem ser outros tipos de atividades. Nunca vai ser carga horária de relógio. O ambiente online é diferente, não é a mesma carga horária de relógio de turma presencial, não. Olha, eu não sei por que você presumiu que eu não li as informações. Eu li todas as informações no site, eu não encontrei isso de atividades, só falava que as aulas eram síncronas. Mas, Ah, sim, sim. agora É, está respondida a minha pergunta. Vai ter atividades, exercícios para os isso, exercícios isso. fazerem, e essas atividades vão ser consideradas como carga horária, né? Isso, é. Mas você Ok, tem toda a razão. obrigada. A gente pode até inclusive colocar aqui o endereço do site, não é, para vocês acessarem. E se não tiver claro e a gente precisar melhorar alguma informação no site, nós vamos fazer isso. É ótimo que você nos alerte. Sem dúvida, obrigada. Essa informação, É, inclusive, ela está na seção calendário das aulas do nosso site, mas nós podemos adicioná-la à seção estrutura curricular também. Acho super válido. Obrigada pela observação, Ana Paula. eu acho que ajuda, obrigada. Uhum. Romano. Bom dia. O professor Ana Alissa, com relação ao trabalho de conclusão de curso, é, esse tópico sobre a produção do trabalho final ele está mais para o fim do período. E durante o período letivo, nós teremos orientação, por exemplo, com relação aos orientadores, quem vai acompanhar o trabalho de orientação de curso? Como que é feito no caso dessa disciplina online? Desculpa, você não é novato, você já está no segundo semestre, não tá? Sim, sim, já estou no segundo É, porque eu semestre. lembro de você nas minhas aulas, é. Então, mas o que você está falando, de novo, é um negócio que é super importante, assim como a pergunta da Ana Paula, todos podem ter essa dúvida, né? Então, veja bem o que acontece. Na disciplina de tópicos, vocês vão desenvolver um projeto de TCC, né? Então, vocês vão selecionar o tópico de pesquisa de vocês, os objetivos, muitas vezes começam a escrever até a introdução do trabalho. Então, essa disciplina ela existe para, de fato, prepará-los, né, motivá-los a escolherem um tema de pesquisa que vai se tornar o projeto, o trabalho de conclusão de curso de vocês, o TCC. Depois disso, a Isabel, né, que é a nossa tutora, ela faz uma planilha de Excel em que vocês colocam o nome de vocês, o tema que vocês vão trabalhar no TCC, e aí a coordenação designa um orientador de acordo com as linhas de pesquisa dos vários professores do curso, né? A gente procura fazer uma combinação entre o orientador e o tema que vocês escolheram. E aí é estabelecido um cronograma, vocês entregam, depois de um certo tempo, vocês entregam uma primeira versão do trabalho para o orientador ler, e depois vocês entregam a versão final. O orientador, na verdade, não é um orientador, essa palavra até não é boa, ele é um leitor crítico. É isso, e isso acontece em todas as especializações no mundo todo, e no mundo todo eu não diria, mas no FMG todo e no Brasil, nas federais do Brasil em geral, né? Então, a orientação vocês recebem nessa disciplina que se chama Tópicos para a Produção de Trabalho Final. O que o orientador, entre aspas, vai fazer é ler o trabalho. E aí ele vai fazer algumas sugestões, mas ele lê só uma vez, que é a versão antes da entrega. Faz sugestões e aí vocês podem, antes da entrega definitiva, submeter uma nova leitura do orientador ou não, né?
Mas vocês têm um semestre todo para fazer, né? Ou pelo menos cerca de 3 meses após o final da disciplina de tópicos para fazerem o trabalho. Normalmente, os trabalhos são muito bem-sucedidos e, assim, não há um problema em fazer o trabalho, não, né? É assim que funciona. É isso que você Ok, queria obrigado. saber? É exatamente Obrigada. isso. Porque na última pós que eu fiz presencial, foi na Ciência da Informação. E, à época, os orientadores, os orientadores ou os leitores, né? Porque na época a gente, como você mesmo corrigiu, nós é que fazíamos o convite para o orientador. Então, nesse É caso, é muito indicado, difícil. entendi? Não, mas É, tudo bem, esclareceu a dúvida. é Eu estou porque perguntando para não deixar para a última hora. você fez muito bem. A indicação ela é muito delicada, porque fazer o aluno entrar em contato com o professor para saber se ele pode orientar é algo muito delicado, né? É melhor gerenciar isso via coordenação. A gente designa, o professor aceita, quando vai para você já está tudo certo. Então, esse Bem melhor. trabalho de ter que ficar é bem melhor. O trabalho de ter que cada um ficar procurando seu orientador é uma coisa terrível e é às vezes até constrangedor, né? É Então, não se verdade. preocupe quanto a isso, não. Pode ficar Tá, despreocupado. ok. E Obrigado. Professora, aí, os Ana melhores Alice, trabalhos. Pode, pois não. e a partir de quando o aluno está autorizado a iniciar a escrita desse trabalho? Existe um momento, a partir da disciplina tal é que ele pode escrever, ou ele já pode ir trabalhando isso, ele já pode ter a designação deste professor, leitor, orientador? Qual é o marco temporal para isso? É a disciplina de tópicos, né? Após a disciplina de tópicos, como eu disse, na disciplina de tópicos, vocês vão identificar um tema de pesquisa, vão começar a formular os objetivos e fazer a introdução do que será o TCC. Aí, a partir desse momento, nós indicamos, né, ou designamos um orientador para cada aluno, ou seja, um leitor crítico para cada aluno, dependendo do tema escolhido. Mas é claro que vocês têm autonomia intelectual, caso já saibam o tema de pesquisa antes de fazerem a disciplina de tópicos e queiram começar a escrever, podem, mas nenhum leitor crítico fará essa leitura porque ainda não terá sido designado, né? A designação de leitor crítico ou de orientador acontece só após a disciplina de tópicos. Mas, claro, cada um pode trabalhar independentemente e adiantar, né, se quiserem. Tá? É E assim. o material didático para as aulas assíncronas, elas são disponibilizadas no Google Classroom, né? Onde é que a gente... Exato, essa é outra ótima pergunta. E tem um ambiente virtual que é o Google Classroom, que é gerenciado pelos professores e pela Isabel. Lá os professores colocam os textos. As atividades assíncronas são leituras, como acontece em qualquer curso, né? Então, são textos que os professores designam para vocês lerem, exercícios que eles pedem para vocês fazerem. Isso tudo fica no ambiente virtual que é o Google Classroom. Rapidamente, a Isabel já vai mandar para vocês uma mensagem que tem um código para vocês entrarem. É super simples o Google Classroom, talvez vocês já conheçam. As atividades ficam todas lá, né? Ou seja, os textos que os professores designam. E quando os professores usam vídeo, eles colocam lá também, e também ficam gravadas as aulas, né? Ficam disponíveis as aulas síncronas gravadas. Várias pessoas aqui, acho que perguntaram, aproveitando, perguntaram sobre lista de presença. Não tem lista de presença, né? O curso é autogerenciável. A ideia do trabalho remoto é de autogerenciamento, é de autonomia, né? De independência intelectual. Então, não tem lista de presença, né? A gente acredita que aqueles que participam sincronamente se beneficiem dessa participação, né? Mas se o aluno não participar sincronamente das aulas, ele tem sempre a opção de assistir às aulas gravadas. Então, não justifica fazer lista de presença. Essas aulas gravadas serão disponibilizadas no Google Classroom também? No Google Clássico, todas as atividades ficam lá, as aulas gravadas e as leituras que os professores possam, sistema de avaliação, todas as atividades. É, é claro que a gente recomenda que vocês assistam às aulas síncronas, porque lógico que vocês se beneficiam muito mais, porque vocês fazem perguntas ao vivo, porque é menos cansativo, cognitivamente, como eu disse, você tem mais atenção no trabalho síncrono do que no trabalho gravado. Mas tem pessoas que não podem, num determinado momento, por várias razões, elas não podem assistir aquela aula síncrona. Aí elas podem assistir a aula gravada. E às vezes reassistir, né, algum trecho da aula para tirar alguma dúvida. Mas
ficar tudo nesse ambiente virtual que é o Google Classroom. Outras perguntas? Gente, então é isso. Se vocês não tiverem mais perguntas, aqui tem alguns agradecimentos. Eu dou de novo as boas-vindas. Recomendo muito que vocês visitem o nosso site, que tem o site é muito explicativo. Lá nós apresentamos a estrutura curricular, nós apresentamos os professores, apresentamos as orientações para o trabalho de conclusão de curso, calendário de aulas. Então, eu recomendaria muito a leitura dos tópicos do nosso cardápio, né, do nosso menu no site. E também essas informações, algumas delas estão no nosso Instagram, né, para quem tiver acesso. É isso então. Isabel, eu esqueci de falar alguma coisa? Acredito que não. É isso. Luiz, passa você a palavra para você fechar, Luiz. Obrigada a todos. Obrigado a todos e a todas também, e caminhamos juntos aí, né, nesse período de curso, desejando um bom trabalho a todos e um bom fim de semana, né, e até os nossos encontros presenciais, desculpa, os encontros síncronos nas disciplinas e nas atividades, né? Então, até mais. Obrigada, gente. Bom final de semana, bom sábado. Eu aprendi a colocar coraçãozinho aí, deu para aparecer? Eu aprendi a colocar, eu Ótimo, adorei, ó. Pareceu. muito Eu não bom. sabia que podia colocar. Obrigada, viu, gente? Bom final de semana. Obrigada, Tchau, Isabel, gente. Ana Paula, que participou bastante. Obrigada a todos, viu? Aos que eu já conheço, Cláudio, a todos. Obrigada. Antônio, obrigada. Obrigada. Bom fim de Romano, semana. obrigada. Um abraço. Isabel, eu quero falar com você um minutinho.